Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre funções. Não, sequências. Mas será que funções e sequências podem se relacionar? É isso que a gente vai ver hoje. O que são sequências? Turma, qual que é a nossa definição? São funções com domínio nos naturais diferente de zero. Aqui vai uma ressalva. Às vezes, a sequência que a gente vai trabalhar, ele considera inclusive os naturais diferente de zero e diferente de 1. Por exemplo, a nossa sequência vai ser um n maior do que 1. Tá bom? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Essa sequência, definida pela regra a n igual a 2n mais 3. Como que a gente poderia, por exemplo, encontrar os três primeiros termos? Bom, para encontrar os três primeiros termos, a gente substituiria primeiro o n valendo 1, porque o n não pode ser zero, e aí a gente encontraria o A1. Esse n, turminha, a gente chama de índice, tá? Então, A índice 1 significa o nosso primeiro termo da sequência. Então, substitui o n por 1. 2 vezes 1 mais 3. A gente descobre que o nosso A1 vale 5. Aí eu vou descobrir o nosso segundo termo, quando o n é 2. Então, n igual a 2. Então, o A2, A índice 2, é o nosso segundo termo. Vai ser 2 vezes 2 mais 3, que nos dá 7. Agora a gente vai descobrir o n igual a 3. Então, n igual a 3. A gente vai ter o A3. 2 vezes 3 mais 3. A gente vai ter 6 mais 3, 9. Olha que interessante, a gente descobriu três termos dessa sequência, são os três primeiros. Então se a gente fosse montar a sequência, a gente teria a sequência assim, ó, 5, 7, 9 e continuaria. Agora o que eu quero ressaltar para vocês? Do primeiro termo para o segundo, quanto que eu estou somando? Eu estou somando mais 2. Do segundo para o terceiro, mais 2. Do terceiro por 4 vai ser mais 2. Você está percebendo um padrão que você está somando sempre duas unidades? E esse 2 é exatamente esse 2 que multiplica aqui, ó. Então, nessa sequência, ela é famosa porque a gente pode chamar ela de progressão aritmética. De razão 2, o acompanhante do n é a nossa razão, a nossa soma de um termo para o outro. Tudo bem? Agora, por que eu falei de função e sequência? Turma, a gente já aprendeu que toda função, por exemplo, ela é um f de x igual a uma regra, ou um y igual a uma regra. Se você pegar f de x igual a x mais b, por exemplo, essa daqui é a nossa função afim. Você está percebendo uma sintonia? Você pode relacionar o seu f de x com o seu an. O seu a, que é o coeficiente angular, é a inclinação da reta, com aquele seu 2. O seu x sendo o seu n e o b sendo o seu 3. A diferença é que numa função você tem isso aqui, ó. Você tem a função, aí você tem o domínio, aí a gente tem o contradomínio, aí a gente tem tal que, aí vem a regra aqui, f de x igual. Tarará, tarará. Numa sequência, o nosso domínio, ele é natural diferente de zero. E o nosso contradomínio? Ué, o nosso contradomínio é real. A diferença é que a nossa função é o nosso an. Então aqui seria o nosso an. Então an é igual domínio, contradomínio e a nossa regra. E a nossa regra seria an igual a 2n mais 3. Se você fosse fazer uma função qualquer, ela viria de R em R, por exemplo, na maioria dos casos. E aí você escreveria a sua função. Então, nesse caso aqui, eu estou te apresentando uma progressão aritmética, que é uma das sequências mais famosas que a gente vai estudar. Qual que é a característica da progressão aritmética? A gente sempre soma uma constante, ou subtrai uma constante. No nosso caso, a nossa constante aqui, ela é mais 2. Se a gente fosse fazer o gráfico disso daqui, a gente ia perceber o que, turminha? Olha que legal. Faz o gráfico.
Quando o n é 1, que está aqui, a gente tem o número 5. Está aqui, ó. Quando o n ele vale 2, a gente tem o número 7, que está aqui, ó. Então a gente marcaria os pontos. Quando a gente tem o número 9 como imagem, a gente tem o n valendo 3. Então n igual a 3, o y dá 9. Então aqui que seria o nosso x, quem é? É o nosso n. Aqui que seria o nosso f de x ou y, seria o nosso an. Você está vendo que o domínio, ó, é os números naturais diferentes de zero. E o nosso gráfico, turminha, o nosso gráfico vai ser pontos e não uma reta contínua. Se a gente fizesse o gráfico dessa reta com domínio real, ia ser um gráfico com uma reta contínua. Aqui são só pontos. E nesse caso a gente vai ver mais para frente que ela vai ser uma PA crescente, porque eu sempre estou somando uma constante positiva. Então é uma PA crescente. Então sempre relaciona sequência como sendo uma função com domínio nos naturais diferente de zero, podendo ser até inclusive esse n maior do que 1, tá bom? E a gente vai para mais exercícios práticos. Então vamos lá, pessoal, mais um exercício prático com vocês. Agora eu coloquei essa regrinha aqui, essa sequência, a n igual a 3 elevado a n. Vamos encontrar os 3 primeiros termos dessa sequência? Naquele esqueminha que a gente já sabe. Põe n valendo 1, porque sequência é uma função com domínio nos naturais, diferente de zero. Essa é a melhor definição que a gente colocou. Então o nosso a1 é 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Agora, n igual a 2. A gente vai achar que o nosso a2 é 3 ao quadrado, que são 9. Agora, nosso n igual a 3. N igual a 3 é o nosso a3, que é 3 ao cubo, que dá 27. Agora, vamos pensar um pouquinho. Vamos colocar essa sequência. Quem é o nosso primeiro termo? 3, depois 9, depois 27 e assim sucessivamente. O que eu quero que você perceba? Agora, do segundo termo para o primeiro, eu estou multiplicando por uma constante. Se você perceber, eu estou fazendo vezes 3. Do segundo termo para o terceiro, eu estou multiplicando por uma constante também. Estou fazendo vezes 3. Se a gente encontrar o A4, você vai perceber que o A4 vai ser 27 vezes 3, que vai dar 81. Então, essa daqui é uma sequência famosa também, que chama-se progressão geométrica. Quando você multiplica ou divide por uma constante, a gente fala que é uma PG. E lembra que a gente pode relacionar com função. Ué, então, pessoal, qual é a relação que a gente pode ter entre função e sequência? Se a gente vê, a gente sabe que a nossa função exponencial pode ser escrita como f de x igual a uma base elevado a x. No nosso caso aqui, o f de x ele vai ser o nosso an. A nossa base é 3 e nosso x é n. Agora, turminha, o que é interessante aqui? Se a gente fosse fazer um gráfico, a gente teria o seguinte. Aqui a gente teria n, que seria o nosso x, e aqui você teria o nosso an. Então, aqui você tem 1, que é quando o n é 1, ou o nosso x é 1, você tem o valor de 3. Vamos lá. Agora, quando o nosso n ele é 2, a gente tem qual o valor? 9, que está aqui, ó. Então você marca o valor 9. E quando o nosso n ele vale 3, a gente tem que valor? A gente tem o valor 27. Essa daqui é a nossa função exponencial. Se a gente fosse traçar o gráfico, a gente teria um crescimento mais ou menos assim. Eu sei que está fora de escala, mas é uma representação que não vai ser uma reta. Vai ser aquela curva que ela enverga e sobe. Então a nossa função exponencial é a nossa progressão geométrica. E percebe que a base vai ser a razão. A base dessa sequência é 3. Ué, se a base é 3, qual é a razão que a gente colocou aqui? 3. Então essa vai ser uma PG
de razão 3. É uma das sequências mais famosas que a gente vai ver, uma progressão geométrica. A progressão aritmética, a gente viu que é uma função afim, que se relaciona também com um tipo de sequência. Agora vamos finalizar para esse último exemplo. É uma sequência, a n igual a 1 mais n elevado a n. Vamos encontrar os 3 primeiros termos? E vamos ver se a gente consegue achar um padrão? Então, n igual a 1. N igual a 1 vai ser o A1. Então, ele é 1 mais 1 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Agora, a gente vai usar o n igual a 2. Então, n igual a 2, a gente tem o A2. Então, a gente vai ter 1 mais 2 ao quadrado. Então, aqui vai ser 3 ao quadrado, que são 9. Agora, vamos encontrar o terceiro termo da sequência. Então, você põe n igual a 3. Então, o A3 vai ser 1 mais 3 elevado a 3. 4 ao cubo, 64. Agora, a gente encontrou os 3 primeiros termos da sequência. Põe em ordem para facilitar a interpretação. 2, 9, 64 e assim sucessivamente. Você percebe que a gente não consegue encontrar uma soma ou uma subtração constante e nem uma multiplicação, uma divisão constante. Então essa é uma sequência que tem uma regra, mas você não pode dizer que é uma PA ou uma PG, uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Então ela se distribui com domínio sendo natural diferente de zero e algumas imagens. Há relação entre função e sequência, mas a gente não tem uma razão, um padrão. Tudo bem? Então, finalizando a parte de sequências, vamos para exercícios de vestibulares. No finalzinho, eu coloco os links para vocês assistirem. Abraço!